Oi, pessoal. Vejam no Parlamento Brasil. Bahia propõe a criação da Semana de Sensibilização à Perda Gestacional. Órfãos de mães vítimas de feminicídio podem receber tratamento especial em Mato Grosso do Sul. Lei do Paraná combate furto de cabos e placas metálicas. Amazonas testa novo medicamento contra a malária. Maranhão celebra a criatividade dos professores. Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados recomenda que o Brasil adote o sistema semipresidencialista. Reportagem da TV Senado alerta sobre o perigo da volta da paralisia infantil. Martinália e Tony Garrido celebram o bicentenário da independência na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Só tem fera tentando contar um pouco dessa história a partir de músicas libertas, de músicas que falam sobre liberdade. Basicamente é isso. E todo mundo chega aí porque tá bonito pra caramba. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a vida dos brasileiros, a nossa vida. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. A expressão mães de colo vazio significa as mães que perderam seus bebês. É uma triste experiência que acontece com nada menos que 15 a 20% de todas as mulheres que engravidam. Não é pouco não, viu? E muitas delas sentem que a sua dor não é compreendida. Um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia propõe a criação da Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Um dos objetivos da proposta é aumentar a conscientização da sociedade sobre o impacto emocional que a morte do filho tem sobre a família. Foi em sua última consulta pré-natal que Flávia descobriu que o coração de Helena havia parado de bater. Em meio ao impacto da notícia, ela decidiu pelo parto da bebê. Mesmo sendo mãe, Flávia não teve a chance de uma licença maternidade. Se a Helena tivesse vivido 1 minuto fora do meu útero, eu teria esse direito à licença. Então, para mim, isso era inconcebível. E aí eu comecei a perceber que existiam outras questões em volta dessas perdas e que a gente precisava falar mais sobre o assunto. A falta de sensibilidade na legislação motivou a ativista a ressignificar sua perda e inspirou o projeto de lei da Semana de Sensibilização à Perda Gestacional, Neonatal e Infantil, ideia acatada pela deputada Neuza Cadori na Assembleia Legislativa da Bahia. De 15 a 20% das mulheres que engravidam, elas passam por essa perda. Pode ser gestacional, pode ser neonatal ou pode ser infantil. Então, é um drama invisibilizado, né? Tanto que nós, assim, esse processo, ele leva a gente a pensar, né, qual é o tipo de assistência que hoje tem a mulher gestante, como é que essa mulher é tratada quando ela passa nesse processo, né? Então, isso nos ajuda a melhorar as políticas de atendimento à mulher. A partir do momento que a gente institui a semana, a gente vai dar voz a essas mães, a gente vai falar sobre o luto, a gente vai falar sobre saúde mental materna, a gente vai falar sobre prevenção no pré-natal, a gente vai dialogar com profissionais de saúde, a gente vai evitar violências obstétricas que muitas mulheres sofrem, não é? Então, é esse cuidado que a gente traz e a gente só vai conseguir realmente fazer qualquer mudança a partir do momento em que a gente fala, porque é um tema ainda muito invisibilizado, não é? O primeiro seminário Uma Onda de Luz é um desses instrumentos de informação e conscientização sobre a perda gestacional, neonatal e infantil. O evento foi realizado para estudantes do Instituto Anísio Teixeira. Para que as pessoas também percebam e vejam a importância de acolher, de abraçar e de sensibilizar todas essas mulheres que no dia a dia passa por momentos como esse e que não tem esta acolhida e nem tem
este afago. E é esse compromisso da Câmara Municipal, pela importância que tem, que é a casa mais antiga do Brasil, então não pode deixar, como a Casa do Povo, assim também como a ALBA, de estar em campanhas como essa. Possibilitar espaços de fala e de escuta, porque o que essas mulheres e famílias precisam é de acolhimento. E hoje nós não temos espaços específicos, ainda são mínimos, né, esses espaços, para que essas mulheres possam dar voz e vez às suas dores. Não existe a superação do luto, não existe superar a vida de um filho que permanece para sempre. Um filho que não pôde ficar, ele permanece na vida dessa mulher, ele permanece no contexto dessa família. E o que a gente precisa é possibilitar que essas mulheres ressignifiquem as suas maternidades de colo vazio. Crianças que ficaram órfãs porque as mães foram vítimas de feminicídio podem ter tratamento especial em Mato Grosso do Sul. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Os deputados aprovaram um projeto de lei que estabelece princípios para o atendimento especializado aos órfãos do feminicídio em Mato Grosso do Sul. Com isso, os filhos dessas mulheres que foram assassinadas no contexto de violência doméstica poderão receber atenção e proteção em relação aos direitos à assistência social, saúde, alimentação, moradia, educação e assistência jurídica. A proposta da lei é garantir a proteção integral e o direito humano das crianças e dos adolescentes de viver sem violência, preservar a saúde física e mental. A matéria segue para a redação final. Outro projeto aprovado é a lei que institui o Dia Estadual do Catador e Catadora de Materiais Recicláveis, a ser comemorado anualmente em 7 de junho. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado está adotando uma nova medicação para a malária. A substância, que ainda está em estudo, evita recaídas da doença. A tafenoquina está sendo adotada como parte de um estudo que começou em 2021 em Manaus pela Fundação de Medicina Tropical, que é referência no tratamento da malária no Brasil. O tratamento habitual da malária com a primaquina dura de 7 a 14 dias e, em muitos casos, os pacientes abandonavam a medicação antes do tempo necessário para a eficácia do tratamento. Já a tafenoquina é o medicamento de dose única, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2019. O estudo de implementação ocorre em parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Secretaria Municipal de Saúde. O projeto acompanha há um ano cerca de 2.700 pacientes com mais de 16 anos que tomaram a tafenoquina nas cidades de Manaus e Porto Velho. E o resultado positivo impressionou a comunidade científica. Antes da tafenoquina ser disponibilizada à população em geral, o Ministério da Saúde vai conduzir um estudo de viabilidade para decidir se a medicação vai ser distribuída através do SUS. Até lá, a medicação só será disponível para participantes do estudo. A malária é uma doença infecciosa causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes, pela picada de mosquitos infectados. O furto de cabos elétricos não é uma novidade nas cidades. Por isso, virou lei o projeto apresentado e aprovado na Assembleia Legislativa, que prevê a criação da política estadual de prevenção e combate ao furto e roubo de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas. O objetivo é estabelecer normas de funcionamento para as empresas que atuam na comercialização e reciclagem de material metálico. Quem abraça a missão de professor tem nas mãos o poder de mudar a realidade de muita gente, de mudar os rumos de um país.
Esses profissionais que estão ficando escassos aqui no Brasil dão sempre um jeitinho de tornar as aulas cada vez mais atraentes. Veja na reportagem da TV Assembleia do Maranhão. Estamos na Vila Esperança, na zona rural de São Luís. A gente veio conhecer aqui o trabalho de duas professoras que usam estratégias diferentes para ensinar língua estrangeira. O resultado é que a escola vem ganhando prêmios e os alunos aprendendo mais. Vamos conhecer. Na sala de aula, estudantes atentos e participativos. É que a professora está usando a música Love God the Power, da banda jamaicana The Gladiators, para ensinar gramática e pronúncias em inglês aos alunos do 9º ano da escola Maria Lúcia Chaves. Um detalhe, em São Luís a música é conhecida como Melô de Black Power. A relação forte dos maranhenses com o reggae foi o ponto de partida para que a professora adotasse este formato na disciplina. A língua inglesa eu poderia estar associando ao reggae, né, que é uma cultura, né, muito forte no Maranhão. Muitas vezes os alunos escutam aquela música, não sabem o que fala, e existe uma questão muito grande de preconceito, né, as pessoas não entendem qual é a filosofia do reggae, né, e eu tentei trazer para a sala de aula para a gente combater essa questão do preconceito, ampliar o repertório cultural deles, a questão da própria língua. E assim foi uma luz que veio e deu certo. Conquistar a atenção dos alunos em sala de aula é um grande desafio para qualquer professor. Aqui, a Marcélia escreve a letra da música no quadro, mas faltam algumas palavras. A turma vai ouvindo e completando. Cria uma inter-relação entre a aula, sobre a gramática, não só sobre a gramática, por exemplo, os verbos e tradução de palavras, como também amplia o conhecimento do aluno sobre uma nova cultura e o estudo dela. Ainda na escola, só que em outra turma, a professora de língua espanhola utiliza outro método para manter os alunos focados na disciplina. Nesta aula, ela trata da cultura mexicana e o tema é o Dia de los Muertos. Para manter os alunos entusiasmados, gerando expectativa durante a aula, ela distribui pequenos cartazes com elementos característicos de uma das mais emblemáticas manifestações culturais do México. É muito gratificante, a gente percebe que o esforço que a gente teve nessa preparação toda é uma recompensa que a gente tem de volta, né? Quando a gente percebe que o aluno alcançou aquilo que a gente planejou, que o aluno está conseguindo acompanhar aquilo que a gente pretende. E é muito gratificante, sim. E as estratégias vêm dando tão certo que na turma do 9º ano, os alunos desenvolveram até um joguinho sobre o reggae. A Gabriela foi uma das idealizadoras. É uma coisa assim, muito legal, que a gente não imaginava que... porque todo mundo entrou com um objetivo só na escola, né? A gente pensou assim, que fosse só todo mundo estudar, naquela rotina cansativa. Aí, do nada, a professora é bem dinâmica, inventa um negócio desse e tal, aí ficou bem divertido. A professora de língua inglesa já foi uma das finalistas do Prêmio Educador Nota 10, a maior premiação da educação básica no Brasil. Eu vim errando muito, o resultado não era positivo, mas agora se eu vejo que eu tomei a decisão certa, né, trabalhar uma temática dentro de sala de aula, alinhado aos meus conteúdos curriculares, que você viu que a gente trabalhou essa questão da tradução, né? A questão da parte gramatical, não é só uma ampliação do repertório cultural deles, né? Mas a questão também do vocabulário. Grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que estuda a adoção de um novo sistema de governo aqui para o Brasil, recomendou que o país adote o semipresidencialismo a partir de 2030 e sugeriu ainda a realização de um plebiscito para ouvir a população. O grupo de trabalho que discutiu a adoção do sistema de governo semipresidencialista no Brasil aprovou o relatório do deputado Samuel Moreira com as seguintes sugestões: eleição popular direta do presidente da República, indicação do primeiro-ministro pelo presidente da República para o exercício do cargo e separação entre a chefia de Estado exercida pelo presidente da República e a chefia de governo exercida pelo primeiro-ministro.
O nome do primeiro-ministro seria aprovado pelo Congresso Nacional por uma coalizão de partidos com maioria parlamentar. As mudanças entrariam em vigor a partir de 2030. Essa questão de propor o semipresidencialismo a partir de 2030, evidentemente como uma sugestão, não há qualquer medida legislativa nesse sentido para ser aprovada ou não, mas ela foi uma unanimidade, praticamente uma unanimidade, especialmente por conta desse aspecto, né? Estamos vivendo um momento eleitoral, né? Terão 2 mandatos ainda no sistema presidencialista, né? Em tese, teriam 2 mandatos nesse sistema, então sem qualquer prejuízo a qualquer candidatura ou a qualquer partido político que esteja pretendendo governar o país. O relatório é o resultado de 10 reuniões e audiências públicas realizadas ao longo de 7 meses de trabalho. O produto que esse grupo de trabalho está entregando para a Câmara dos Deputados e para a sociedade brasileira é um estudo. Não é nem uma PEC, não é nem uma lei, não é algo que vai tramitar pela Câmara, é um estudo de viabilidade, quais são os temas, quais são os desafios, quais são, né, as diferentes propostas e as diferentes posições acerca do tema. O grupo de trabalho também sugeriu no relatório a realização de uma consulta popular para ouvir os eleitores e respaldar a adoção do semipresidencialismo no Brasil. Não é obrigatório um plebiscito, mas sugerimos sim, né, em conjunto com os deputados, a possibilidade aí de um plebiscito para referendar uma medida importante, para dar consistência a uma medida importante e, sobretudo, para ampliar o debate e a discussão, caso o país faça a opção de uma alteração do sistema de governo. Atenção, pais e mães. A poliomielite ou paralisia infantil voltou a ameaçar as nossas crianças depois de quase 40 anos do último caso registrado aqui no Brasil. Isso está acontecendo porque os pais não estão levando seus filhos para se vacinarem. Após 2 prorrogações, em 30 de setembro chegou ao fim a campanha pela vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil 2022, sem que os resultados fossem alcançados. Mesmo com vacinas disponíveis em número suficiente nos postos de saúde, a baixa adesão preocupa as autoridades e os profissionais da área, pois a imunização é a única forma efetiva de prevenção. O que aconteceu recentemente é que, com as baixas coberturas vacinais, aproximadamente 30 países no mundo têm surtos de poliomielite. E o Brasil hoje é considerado um país de alto risco, assim como vários países vizinhos nossos, a Argentina, a Bolívia, o Paraguai. Então vamos cuidar de uma doença muito grave que pode deixar o seu filho paralítico ou até com sequelas muito mais graves pela poliomielite. A senhora sabe o que é poliomielite? Sim, é uma doença que ataca crianças, principalmente. Paralisia infantil e desenvolvimento neurológico complicado. Sabe as consequências dessa doença? Sei, meu irmão teve. O senhor sabe o que é poliomielite? Não sei não. Ela vai sentindo febre, vai sentindo dores, né? E aí começa a ter a paralisação em partes do corpo, né? A senhora vacina seus filhos? Sim, tem todas as vacinas em dias. Ricardo teve contato com o vírus antes dos 2 meses de idade, por isso nem chegou a tomar a primeira dose da vacina. As sequelas ficaram para sempre. Então, minha vida toda, né, desde que eu me reconheço por gente, né, que eu me vejo como diferente do restante do meu grupo de convivência. Diferente dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus amigos, na escola, né, então isso sempre marcou muito, tanto a minha fase da infância quanto a minha adolescência. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. No entanto, de 2016 até agora, os resultados ficaram abaixo disso. No ano passado, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. A proteção não passa do pai para o filho, a proteção é pela vacinação. Então, a gente precisa também dar oportunidade que os nossos filhos estejam protegidos. E é importante ressaltar que a vacina da poliomielite, a oportunidade que a pessoa tem para tomar no calendário de rotina é na infância. Completou 5 anos de idade, a pessoa de rotina não tem mais essa oportunidade. Se a poliomielite é uma doença tão ameaçadora e de consequências gravíssimas, como se explica a queda no nível da vacinação?
É certo que a pandemia e o medo do contágio com o coronavírus foram fatores importantes, mas as hipóteses para o baixo comparecimento aos locais de vacinação envolvem também dificuldades financeiras, pouco conhecimento sobre uma doença que foi considerada erradicada e a falta de campanhas publicitárias anuais que, desde a década de 80, mobilizavam pais e responsáveis para que vacinassem seus filhos. A campanha, ela chama atenção para aquele problema e consegue administrar uma dose a mais para aquela criança, para que ela fique mais protegida contra essa doença, que está com um risco muito grande dessa doença reintroduzir no nosso país. Então, a campanha tem todo esse potencial, uma proteção a mais e o chamativo de mídia, de publicidade para aquele momento. A campanha é um chamamento, é um alerta, é para trazer, para reforçar essa ação, mas as vacinas elas estão disponíveis nas salas de vacinação e os pais podem livremente acessar essa política pública, que é um direito das crianças e um dever do Estado prover. Com simpatia e humildade impressionantes, esse pai, servidor público, doutor em epidemiologia, manda uma lição de vida para outros pais e mães. Tenho 2 filhos, meus filhos sempre estão nas salas de vacinação quando há necessidade, né? Eu sempre aviso aos pais, né, que filho amado é aquele filho que está prontamente vacinado. Não, grava de novo. Os cantores Martinália e Tony Garrido fizeram um ensaio aberto ao público no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O evento faz parte do projeto Sons da Independência, uma parceria entre a Alerj e a Funarj, a Fundação de Artes do Rio de Janeiro. O espetáculo é uma homenagem à cultura brasileira e marca as comemorações do bicentenário da independência. O plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, foi palco do ensaio aberto do projeto Sons da Independência, espetáculo musical com a participação dos cantores Tony Garrido e Martinália. O evento animou o público com uma viagem pelos diferentes ritmos do cancioneiro popular do país. Do funk dos morros cariocas, passando pelo samba, pelo choro e pela bossa nova. O projeto Sons da Independência faz uma homenagem à cultura brasileira e faz parte das comemorações do bicentenário da independência. A gente está devolvendo à sociedade a cultura e a educação que a música e a arte trouxe pra gente. De certa forma é isso. É a nossa vontade mesmo de continuar contando a história, né, Martinália? Contar a história. Esses sambas têm a história toda da gente, né? Eles contam a história toda. Então, a ideia era de dois libertinos, porque a gente busca a liberdade, nós somos libertinos. Então, nascidos em 7 de setembro, ambos no dia da independência, somos 2 independentes. Exato. E a gente tem vontade há muitos anos de fazer um projeto assim, junto de canções populares que a gente ouve desde criança, sai cantando. E da forma que a gente foi instruído, né? Que a gente estudou, que a gente viveu com esses sambas todos, né? Por exemplo, com esse samba de Dona Ivone, eu fiz prova de escola, redação, né? Nelson Freitas, subdiretor-geral de Cultura da Alerj, falou sobre a parceria com a Funarj para a realização de diversos eventos e destacou a importância do acesso à arte e à cultura que esse projeto possibilita. É fundamental que iniciativas dessa natureza, por exemplo, Sons da Independência, o projeto Vivo Compositor Brasileiro, o projeto Primavera do Forró, que eles retratem exatamente o que a população precisa, né? Que o Estado ele não esteja vocado para fortalecer e fomentar o mercado, mas suprir a ausência do mercado. A promoção do acesso da população a bens e serviços culturais que ela teria dificuldade, né? Sobretudo, você falou em preços populares, né? Aqui é gratuito, né? E nos equipamentos da Funarj é R$5. O espetáculo inédito, que tem direção de Moacir Góes, curadoria e direção musical de José Maria Braga, foi criado especialmente para a Alerj em parceria com a Funarj e tem apresentações marcadas para todo o mês de novembro, sempre às terças-feiras, como parte das celebrações do Mês da Consciência Negra.
É uma coisa muito legal para falar para a galera, que se não vier ver Tony nem Martinalha, porque não é para ver a gente, as músicas que a gente está trazendo, e tem uma galera sensacional chamada Galo Preto. Exato. Então, no meio da consciência, tu vem ver o Galo Preto, que já o Macaco Branco, que toca aquela percussão, e vem ver essa história contada. Mirabelli. Teve Otávio, Luiz Otávio. Só tem fera, tentando contar um pouco dessa história a partir de músicas libertas, de músicas que falam sobre liberdade. Basicamente é isso. E todo mundo chega aí porque tá bonito pra caramba. Olha, a Alerj tem vários shows e até peça de teatro programados na agenda cultural. Se você tá na Cidade Maravilhosa, não pode perder. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/TV/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube. Aproveita, se inscreve e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem, semana que vem a gente volta. Tchau!